Fala galera do Papo Sem Clubismo, tudo bem com vocês? Então galera, dessa vez vai ser um vídeo de onde estão os jogadores do São Paulo que venceram a Copa Sul-Americana de 2012 e que foram jogar a Recopa 2013 contra o Corinthians, campeão da Libertadores da América. É aquele time que tinha várias promessas, um time muito bom. Então vamos pro vídeo, vamos começar. Muitas lendas também. Vamos começar. Rogério Ceni. O goleiro Rogério Ceni é de Pato Branco, é do Paraná. E teve uma carreira onde jogou no misto do Mato Grosso e depois foi jogar no São Paulo. E depois que foi jogar no São Paulo, não saiu mais e jogou no São Paulo até se aposentar. Então, após se aposentar, Rogério Ceni foi ser treinador do Fortaleza, que é o seu emprego até hoje como treinador do Fortaleza. Jonathan Doim, mais conhecido como Paulo Miranda, foi o zagueiro que o São Paulo utilizou na final da Copa Sul-Americana, onde jogou como lateral direito. Em 2015, quando foi para o Red Bull Salzburg por 9,41 milhões de reais e fez umas 3 temporadas lá e depois foi apresentado no Grêmio ano passado, onde joga até hoje e não é titular. O zagueiro Rafael Tolói era considerado uma das grandes promessas de São Paulo, só que aí depois da Copa Sul-Americana chegou uma proposta da Roma, onde foi jogar lá na Roma, só que não deu muito certo, então ele voltou para o São Paulo no ano de 2015, se eu não me lembro, e depois, no mesmo ano, um ano depois, acertou com o Atalanta da Itália, que levou ele aí para o futebol italiano, e lá é onde ele joga até hoje. Rodolfo, que na época era jogador do São Paulo, jogou a Sul-Americana e depois disso foi jogar no Grêmio, no clube do Rio Grande do Sul, se destacou um pouco e depois determinou sua ida para o Beşiktaş da Turquia, que onde ganhou vários títulos lá. E depois, por uns 9 milhões, esses anos foi contratado pelo Flamengo, só que não é muito utilizado, ele é reserva, agora é reserva do reserva, porque perdeu muita posição, por causa que agora tem vários novos jogadores, zagueiros do Flamengo. O lateral, Bruno Cortez, jogou muito bem pelo São Paulo sendo lateral, já que se destacou foi jogar no Benfica. Depois de jogar no Benfica, não teve muito sucesso e foi pro Criciúma jogar Série A e foi abaixado. E depois foi apresentado no Albirex Niigata, time do Muralha, que agora não é mais. E depois de jogar no Niigata, ele foi apresentado no Grêmio, que é onde joga até hoje, ganhando vários títulos, chegando perto de ganhar alguns, como a Libertadores ele ganhou, o Gauchão. Wellington, o jogador jovem de São Paulo, depois da Sul-Americana foi jogar no Internacional por empréstimo, depois retornou ao São Paulo, ficou um pouco no São Paulo, só que não teve espaço e foi pro Vasco, no Vasco da Gama, voltou ao São Paulo de novo, só que logo foi emprestado e foi pro Atlético Paranaense. Denilson Show, jogava lá no São Paulo, só que depois foi apresentado no Al-Wahda, que era o time do Valdívia, que depois disso jogou bem e foi para o Cruzeiro. E depois do Cruzeiro ele fez uma decadência histórica, foi jogar no Botafogo de Ribeirão Preto. E aí decaiu muito futebol, e aí é onde ele joga até hoje. Jadson, um dos muito importantes para fazer essa conquista para o São Paulo. Num ano aí foi trocado pelo Pato, que foi ao Corinthians. Depois do Corinthians se destacou muito, foi jogar na China, no Tanjinquayan, e deu uma engordadinha e voltou para o futebol brasileiro, no Corinthians de novo,
que é onde joga atualmente. Já ganhou 2 brasileiros, ganhou um monte de coisa. Lucas Moura, era um jogador do São Paulo, era apontado como uma das maiores promessas do São Paulo de todos os tempos. Fez base no Juventude Corinthians São Paulo. Depois disso se destacou muito, depois foi pro PSG. Infelizmente acabou sendo muito banco aí nessas temporadas no PSG, que eu acho que foram 3 temporadas no banco. E depois foi jogar no Tottenham, que era para ser um banco do som por aí. E aí ele tá se destacando bastante agora e voltou a jogar bem. Osvaldo para mim foi um dos melhores jogadores aí dessa competição que o São Paulo jogou. Aí Osvaldo, depois do São Paulo, ele foi jogar na Arábia, no Al Ahly da Arábia Saudita. Depois que acabou indo para o Fluminense, onde jogou bem, só que ele tinha dado uma sumida do futebol. Aí depois ele estava no Sport, né, onde ajudou o time a não cair, fazer uma campanha mediana no Campeonato Brasileiro. Voltou ao time que revelou ele, o Fortaleza. Depois do Fortaleza, ele foi apresentado pelo Buriram United, o time da Tailândia. Aí, né, sumiu do futebol. Luiz Fabiano, o fabuloso. Na época era um dos melhores atacantes aí do futebol brasileiro. Jogou Copa do Mundo. Depois do São Paulo, em 2015, foi jogar na China, no Tianjin Huaiyan, onde, jogou na China, era um pouco mais fácil. Depois voltou pro Vasco, onde jogou até 2018. E mesmo em 2018 ele foi para Ponte Preta, onde o time revelou. William José era também uma grande promessa, que depois foi apresentado pro Grêmio, aí que o comprou, que acabou dando certo e foi para o Santos. E depois o Santos que o revelou para o mundo, que ele foi para o Real Madrid Castilha, Real Madrid B. E depois ele acabou subindo para o Real Madrid normal. E depois do Real Madrid, ele foi para o Real Sociedad, que é apontado como um dos melhores jogadores do elenco. Então, galera, agora a gente vai para o nosso extra. Ganso, porque ele não jogou a final. Ele não jogou a final da Sul-Americana. Paulo Henrique Ganso era apontado como uma das maiores promessas ao lado de Neymar. Só que acabou que não deu muito certo, porque jogou no Sevilla umas 3 temporadas depois do São Paulo. Não deu muito certo, ficou 3 temporadas mais ou menos no banco e depois foi pro Amiens. Cícero, um meia que jogou alguns jogos aí pela Sul-Americana e ajudou para ganhar o título. Depois disso ele foi apresentado no rival Santos, e depois do Santos voltou para o time que o revelou, o Fluminense. E depois teve sua volta ao São Paulo. E depois do São Paulo, que teve uma ida muito frustrada, ele foi para o Grêmio. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, desse Onde Estão, deixa o like, deixa nos comentários aí do que eu posso fazer. Então, valeu, falou, galera. Tchau.